Existem dois tipos básicos de câncer de pulmão. É lógico que existe muito mais quando a gente vai estudar no livro e cada pontuação, mas para a gente entender a doença, a gente tem que lembrar que existem dois tipos. O carcinoma de pulmão de células pequenas, ou pequenas células, a gente fala muito esse nome, que é uma doença que corresponde a em torno a 15% dos casos, uma doença extremamente agressiva e intimamente ligada ao tabagismo. Geralmente não é aquela pessoa que fumou 10 anos da vida dela, 5 cigarros por dia. É aquela pessoa que fumou 2 maços por dia durante muito tempo. Quanto mais a gente fuma, maior é a chance da gente ter um carcinoma de pequena célula de pulmão. Uma doença que a gente tem muita dificuldade de curar e talvez seja a doença que o controle do tabagismo tenha maior importância. E existem os carcinomas de células não pequenas, ou não pequenas células, vocês vão ver esses dois nomes. O carcinoma de células não pequenas ele ainda é subdividido, em dois grupos diferentes, é uma doença um pouco menos agressiva, mas nesses dois grupos diferentes tem o que a gente chama de carcinoma escamoso, ou carcinoma epidermoide. Esse é um tumor que está relacionado também muito ao tabagismo, ele lembra bastante o pequenas células, é quem fumou muito tempo, é aquele paciente que vai ter outras comorbidades, outras doenças relacionadas inclusive ao tabagismo, doença do coração, doença do pulmão. E a gente tem os adenocarcinomas, ou, como a gente tem falado mais hoje em dia, os carcinomas não escamosos, que também tem relação com cigarro, mas menos. Então vejam, pequenas células, muita relação com cigarro, carcinoma não pequenas células também tem relação, o epidermoide tem mais relação, menos do que o pequenas células, e o adenocarcinoma, ou não escamoso, menos do que o escamoso. É uma escadinha que a gente tem. E esses são os tipos principais. Hoje, na nossa prática clínica, sem sombra de dúvidas, o mais comum é o carcinoma não pequenas células, em torno de 80 a 85% dos casos. E dos carcinomas não pequenas células, hoje, cada vez mais a gente tem visto os adenocarcinomas. Uma informação bastante interessante, isso mudou. Como o hábito de fumar das pessoas mudou, essa proporção de casos mudou ao longo do tempo. O epidermoide era mais comum antigamente, a gente tinha mais do pequenas células antigamente, então cada vez mais a gente vai ver menos casos desses tumores relacionados ao tabagismo. Por isso que, novamente, a mensagem que vai sempre permear todas as conversas aqui é que a gente tem que combater o tabagismo sempre, porque ele é o nosso principal fator de risco.